Olá, bem-vindo ao canal. O assunto hoje é sobre o setor de seguros. Vamos focar em um nome de peso, a BB Seguridade. Temos aqui um conjunto de materiais recentes, sabe? Relatórios financeiros, apresentações da empresa e até as transcrições das conversas com investidores. A ideia é fazer uma análise, assim, mais a fundo desses documentos para a gente entender como a BB Seguridade está performando, quais são seus trunfos, onde estão os desafios e, claro, tentar ter uma ideia do que esperar da companhia nos próximos trimestres, né? Vamos começar, entendendo quem é a BB Seguridade. É um gigante, certo? Sem dúvida. A própria empresa se posiciona como o maior grupo segurador da América Latina em valor de mercado e atua com muita força aqui no Brasil. E é bom lembrar que o Brasil ainda tem um potencial assim enorme de crescimento para seguro, sabe? Bem abaixo de mercados mais maduros. E como ela opera, não é uma seguradora única, né? Parece mais complexo. Exato. Funciona como uma holding, que é basicamente uma empresa que controla outras empresas, né? No caso, a ABB Seguridade investe em companhias que atuam em seguros, previdência privada, capitalização e até planos odontológicos. O modelo de negócio é um diferencial, porque ela não atua sozinha. Ela opera através de parcerias estratégicas com nomes fortes do setor privado, como a Mafre, Principal Financial Group, Odontoprev. E tem a ligação umbilical com o Banco do Brasil, imagino. Isso deve ser chave. Fundamental. Ela utiliza a gigantesca rede de distribuição do Banco do Brasil, que é o controlador, né? Alcança mais de 88 milhões de clientes. Isso dá uma capilaridade, assim, imensa. E um caráter que a gente considera defensivo para o negócio, porque diversifica riscos e tem um alcance geográfico vasto. Mas essa dependência do canal do BB, apesar de ser muito forte, não traz algum risco, especialmente pensando mais para frente, a longo prazo? É um ponto de atenção importante, sim. Esses acordos de parceria, tanto com as empresas privadas quanto para o uso da rede do BB, têm prazos definidos, né? Os vencimentos ficam ali entre 2031 e 2035. Embora ainda pareça distante, a renovação ou as condições futuras são um fator para monitorar. Além disso, tem a ABB Corretora, que é uma empresa 100% da holding, e ela tem um acordo específico para compensar o Banco do Brasil pelos custos de usar essa rede toda. Entendi. Faz sentido. E o que eles vendem exatamente? O portfólio é bem variado pelo que eu vi nos materiais. Sim, cobre muitas frentes. Tem seguro de vida, seguro prestamista, aquele que quita dívidas em caso de imprevisto, sabe? Seguro rural, que, aliás, é muito relevante para eles, seguro residencial, planos de previdência privada e títulos de capitalização. Os números mostram que o segmento rural tem um peso bem grande no resultado, viu? Junto com previdência e prestamista. Ok, acho que o panorama geral está entendido. Vamos então para os números mais recentes, né? Do segundo trimestre de 2025. O que chamou atenção nos resultados? Eu li sobre um lucro bem forte. Exato. O lucro líquido recorrente, ou seja, tirando aqueles efeitos não usuais, foi de 2,2 bilhões de reais no trimestre, um crescimento robusto de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. 20% de crescimento no lucro. É bem expressivo, né? O que puxou esse resultado para cima? Basicamente foram dois motores, assim. Primeiro, o desempenho operacional mesmo das atividades de seguro, previdência, que a gente chama de resultado operacional não decorrente de juros. Esse cresceu sólidos 11,3%. Isso mostra que o negócio principal está indo bem, está saudável. Mas o grande destaque mesmo foi o segundo motor, o resultado financeiro. Esse deu um salto, olha, impressionante, de 69%. Uau, 69% no financeiro. Isso é puramente efeito da Selic alta, imagino. Ou tem mais coisa aí? Olha, em grande parte sim. Com a taxa Selic nesses patamares elevados, as reservas financeiras que as seguradoras precisam ter para garantir os pagamentos futuros, elas renderam muito mais. É um vento a favor importante, sim. Mas que também acende um pequeno alerta, né? Que alerta seria esse? É que esse resultado financeiro tão forte, né, turbinado pela Selic alta, ele deu um fôlego importante para a BB Seguridade, claro,
mas ele meio que mascara uma certa dependência desse cenário de juros altos. O verdadeiro teste de resiliência, digamos assim, vai vir quando os juros caírem. Aí a força puramente operacional vai precisar brilhar ainda mais para sustentar esses níveis de lucro, sabe? Faz todo sentido. É bom ter isso no radar. E além do lucro, como ficou a sinistralidade, que é o indicador super-chave no setor de seguros? Pois é, a sinistralidade, que basicamente mede quanto a seguradora paga em indenizações em relação ao que ela recebe em prêmios, né? Quanto menor, melhor, ficou num nível excelente, historicamente baixo, 21,5% no trimestre. Foi uma melhora bem significativa em relação ao ano anterior. Ajudou muito um período com menos eventos climáticos severos impactando o seguro rural, por exemplo. Vi também na transcrição da reunião com investidores uma menção a um ganho extraordinário. 62 milhões, acho. O que foi isso? Ah, sim. Foi um evento pontual na Brasilseg, que é a empresa de seguros do grupo. Teve uma mudança na legislação sobre como calcular a atualização monetária de provisões para processos judiciais de sinistro, sabe? Esse ajuste gerou um ganho, mas a empresa corretamente classificou como extraordinário, para não inflar artificialmente o resultado recorrente, que é o que reflete a operação do dia a dia mesmo. Entendido. Bem separado, então. E teve também uma questão que impactou negativamente o semestre na Brasilprev. Algo sobre o IGPM, certo? Coisa de uns 154 milhões. Pareceu meio técnico. É um pouquinho técnico, sim, mas vamos tentar simplificar. Imagina o seguinte. A Brasilprev tem uns planos antigos de benefício definido, onde a correção é pelo IGPM. As regras contábeis fizeram com que o valor das obrigações da Brasilprev com esses clientes demorasse um pouco mais para refletir a queda recente da inflação, o IGPM chegou a ficar negativo, né? Do que o valor dos investimentos que garantem essas obrigações. Isso gerou uma diferença negativa temporária nos números, tipo um pequeno delay financeiro que acabou prejudicando o resultado do semestre. Descasamento temporal, então. E isso se resolve sozinho? A expectativa da própria empresa é que sim, e em breve. Esse valor deve ser revertido e voltar a somar no resultado agora na segunda metade do ano, provavelmente já no terceiro trimestre. E além disso, vale notar que a empresa reportou ganhos de eficiência, viu? Com redução de despesas administrativas em várias frentes, na Brasilcap, na BB Corretora e na Brasilseg também. Ok, bom saber. Vamos então olhar mais de perto cada braço do negócio. Falando em força operacional, como isso se traduziu na Brasilseg? A parte de seguros mesmo. A Brasilseg foi bem, sim. Mostrou um lucro 25% maior no segundo trimestre, comparando com o ano anterior. O ponto alto foi a melhora na sinistralidade, como a gente já falou, e também no índice combinado. Índice combinado. Desculpa, o que é isso exatamente? Só para refrescar. Claro. É basicamente um termômetro da eficiência da operação de seguros. Ele junta o custo dos sinistros, ou seja, as indenizações pagas, com as despesas operacionais e as comissões de venda. Se o índice fica abaixo de 100%, significa que a operação em si, o negócio de seguro mesmo, é lucrativo antes de considerar o resultado financeiro. Quanto menor, mais eficiente a operação. E o da Brasilseg melhorou bastante. E claro, o resultado financeiro, como já dissemos, ajudou muito o lucro final. Mas nem tudo foram flores, né? Eu vi que os prêmios emitidos, as vendas de seguros novos, caíram um pouco. Exatamente. Os prêmios emitidos tiveram uma leve queda de 1% no trimestre. Isso foi puxado principalmente por duas linhas. O seguro prestamista, para a pessoa jurídica, que ainda não recuperou o fôlego, sabe? E o seguro rural. Mas o que está acontecendo no seguro rural para puxar para baixo? Ele não era um dos destaques positivos? Continua sendo muito importante, mas está vivendo um momento de mais incerteza. Tem questões sobre o nível de subsídio do governo para o prêmio do seguro agrícola, como o produtor rural vai se comportar diante disso e das condições de crédito também. Isso acabou impactando as vendas no período. Outro ponto que apareceu foi um leve aumento no índice de comissionamento, o percentual pago para os canais de venda. Isso aconteceu porque o seguro agrícola, que geralmente tem uma comissão menor, teve uma participação um pouquinho menor no mix total de vendas do trimestre. Entendi a dinâmica na Brasilseg. Faz sentido. E do lado da Previdência?
Como a Brasilprev se comportou nesse cenário todo? A Brasilprev mostrou resiliência, mas com alguns desafios também. Do lado positivo, as reservas de previdência que eles administram continuam crescendo firmes, sabe? Atingiram impressionantes 449 bilhões de reais. Isso é quase 10% a mais em 12 meses. E a taxa de resgate, ou seja, saídas de recursos, ficou estável em relação ao trimestre anterior, o que é um bom sinal de retenção de cliente. E os desafios? Onde que apertou mais para o Brasilprev? O principal foi a captação líquida, que é a diferença entre o dinheiro que entra e o que sai dos planos, né? Ela foi bem menor, 1,7 bilhão no segundo trimestre, comparado com 3,7 bilhões no mesmo período de 2024. O grande vilão aqui foi a introdução do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, sobre resgates e portabilidades feitas em prazos mais curtos em alguns tipos de fundos de previdência. Isso, naturalmente, desestimulou os clientes a fazerem movimentações, a trocarem de fundo ou sacarem o dinheiro. Faz sentido. O imposto acaba inibindo essas trocas. Teve mais algum impacto relevante? Sim, a receita com taxa de administração caiu 1%. Isso foi afetado por duas coisas, basicamente. Clientes migrando para fundos mais conservadores, que geralmente têm taxas menores, e também porque o segundo trimestre teve menos dias úteis que o mesmo período do ano anterior para gerar receita. Ok, entendido. E na Brasilcap, a parte de capitalização? Lá parece que o cenário foi mais positivo, né? Pelos números. Sim, a Brasilcap foi um destaque positivo no trimestre, com certeza. A arrecadação com a venda de títulos cresceu 24% e o lucro líquido, olha só, disparou 75%, sempre comparando com o segundo trimestre do ano anterior. O grande motor aqui foi, de novo, o resultado financeiro robusto, turbinado pela Selic alta, combinado com um bom volume de vendas dos títulos de capitalização. E por fim, quem vende tudo isso na ponta? Como foi o desempenho da BB Corretora, que usa a rede do Banco do Brasil para distribuir esses produtos? A BB Corretora também entregou resultados sólidos, viu? A receita de corretagem cresceu 5,6% e o lucro líquido avançou expressivos 25% no trimestre. Um ponto fundamental aqui foi uma redução significativa de custos, na ordem de 13%. E isso ajudou a turbinar a rentabilidade da corretora. Interessante essa redução de custos na corretora. Mostra um foco em eficiência, né? Sim, com certeza. E tem um aspecto interessante na receita da corretora que vale comentar. Diferente da comissão de capitalização e previdência, que entra no resultado na hora da venda, o que a gente chama de regime de caixa, a comissão dos seguros é diferida. Ou seja, ele é reconhecida aos poucos, ao longo de toda a duração da apólice de seguro. Isso cria uma espécie de colchão de receita futura, sabe? Interessante. E qual o tamanho desse colchão? É relevante? Muito relevante. Existe um saldo acumulado de aproximadamente 6 bilhões de reais em comissões de seguros que já foram vendidos, mas que ainda serão reconhecidas como receita nos próximos trimestres e anos. Isso dá uma previsibilidade, uma estabilidade muito grande para o resultado da corretora. É um diferencial importante do modelo deles. Em termos de pontos negativos, os materiais que a gente analisou não apontaram questões específicas relevantes para a BB Corretora neste período recente. Certo. Com esse cenário todo do semestre na mesa, a empresa ajustou as velas para o resto de 2025, né? Revisando as projeções, o famoso guidance. O que mudou ali? Exatamente. Eles mexeram em 2 das 3 principais projeções para o ano. A projeção de resultado operacional não decorrente de juros foi mantida. Eles continuam esperando um crescimento entre 3% e 8% para 2025. Como no primeiro semestre já entregaram 7,4%, estão bem dentro dessa faixa. Tranquilo aí. Ok, essa ficou igual. Onde houve mudança, então? As mudanças foram para baixo nas outras 2. A projeção de prêmios emitidos pela Brasilseg, ou seja, as vendas de seguros, foi reduzida. Antes esperavam crescer entre 2% e 7%, agora a faixa vai de uma queda de 4% até um crescimento de apenas 1%. A justificativa, como a gente já falou, é a incerteza no agronegócio, menor subsídio governamental para o seguro agrícola, comportamento do produtor e a dificuldade na recuperação do seguro prestamista PJ.
No semestre, a queda já foi de 3,4%, né? Então a revisão meio que reflete essa realidade que já está acontecendo. Entendi. E a outra revisão? Foi na Previdência? Foi na Previdência, sim. A projeção para o crescimento das reservas da Brasilprev também foi ajustada para baixo. A faixa, que era de plus 12% a plus 16%, agora passou para plus 9% a plus 12%. O motivo principal é aquele impacto do IOF que a gente mencionou, que deu uma freada na captação líquida e reduziu a expectativa de entrada de novos recursos para o ano. No primeiro semestre, o crescimento foi de 9,8%, então já está dentro dessa nova faixa mais conservadora. Ok. Projeções ajustadas para baixo em vendas de seguro e crescimento de reservas de previdência. E sobre dividendos? A empresa costuma ser boa pagadora, né? E o que ela pretende fazer com aquele monte de ações dela mesma que estão em tesouraria? Quase 1,9 bilhão. Tem alguma novidade? Olha, a política de pagar dividendos 2 vezes por ano deve continuar sim. Dividendos extraordinários, além do normal, podem acontecer se sobrar muito caixa. Mas não há um compromisso formal com isso, nem com pagamentos trimestrais, por exemplo. É mais caso a caso. Sobre as ações em tesouraria, a decisão final se vão manter, cancelar ou vender é sempre do Conselho de Administração. E o que a diretoria pensa sobre isso? Eles sinalizaram algo? A diretoria, na conversa com investidores, sinalizou que, do ponto de vista da gestão da empresa, eles não veem motivo para vender essas ações no mercado agora. No entanto, a gente sabe que a situação de capital do controlador, o Banco do Brasil, pode pesar na decisão final do conselho lá na frente, né? Mas, por hora, o destino dessas ações segue em aberto, não tem nada definido. E olhando um pouco além dos números do trimestre, sabe? Uma questão interessante que surgiu nas discussões e que vale a pena a gente acompanhar é a sustentabilidade da liderança, assim, esmagadora da BB Seguridade no seguro agrícola. Eles detêm mais de 60% desse mercado. É impressionante. E conseguiram manter isso mesmo com o Banco do Brasil perdendo um pouquinho de espaço no crédito rural geral. Mas onde está o desafio se eles dominam tanto assim o mercado? Agressiva, sabe? Cooperativas de crédito e até grandes empresas do agronegócio, as tradings, estão entrando forte nesse segmento de seguro rural. Para manter essa liderança tão grande, a BB Seguridade vai precisar inovar constantemente, oferecer mais valor para o produtor rural, ainda mais com o clima sendo um fator de risco cada vez mais imprevisível, né? E aí, voltando um pouco naquele ponto inicial, essa dependência forte do canal do Banco do Brasil, que hoje é uma vantagem enorme, vai precisar ser muito bem gerenciada conforme aqueles acordos de parceria forem se aproximando do vencimento, lá na próxima década. É algo para se ter no radar, sem dúvida. Muito bom. Excelente ponto para a gente ficar de olho. Cobrimos bastante terreno sobre a BB Seguridade e o setor de seguros hoje. Esperamos que essa análise das informações, dos números, das perspectivas tenha sido útil para quem nos acompanha. Agradecemos muito a audiência. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe seu like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nossas próximas análises. Até a próxima!